O primeiro ponto para começar uma casa ou um projeto de uma casa é o terreno. Ele vai influenciar em tudo que você for fazer. Então é muito importante que na hora de você escolher o seu terreno, você tenha uma base para saber realmente o que vai te trazer benefícios ou malefícios, o que vai fazer sua obra custar mais caro ou mais barato e por aí vai. Tem coisas que o próprio terreno vai te limitar de fazer, então é bom observar isso antes de fazer a aquisição. O primeiro ponto é a localização, né? Se ela realmente vai valorizar sua casa ao longo do tempo ou se ela vai desvalorizar a sua casa conforme vai ser construída. Então a localização tem que estar de acordo com o projeto que você busca, né? Se você quer um projeto de mais alto padrão, uma localização de mais alto padrão é mais interessante. E também a proximidade em relação ao estilo de vida que você leva atualmente. Bom, se você é mais urbano ou se você gosta mais de menos movimento, então isso é bem interessante você estar levando em conta. E se possível, se for mudar de cidade, realmente não tome uma decisão precipitada, vá no local, confira se realmente é esse o local que você se imagina estar vivendo antes de tomar a decisão de realmente comprar o terreno. Se possível, inclusive, se mude numa casa alugada próxima do seu terreno para realmente poder vivenciar esse terreno. A casa que será feita nesse terreno, ela deve ser uma casa que possa ter a possibilidade de ser revendida com o tempo. Então é sempre legal você pensar tanto um projeto como um terreno que tenha liquidez e possibilidades de venda, para justamente, se caso acontecer alguma coisa, você ter a certeza que aquilo possa ser vendido com facilidade, não vai ficar gerando uma problemática ao longo do tempo para você. Segundo ponto, a geometria do terreno, o formato do terreno, se ele é retangular, se ele é muito tripa retangular, se ele é quadrado, se ele é retangular mais quadrado. Se for um lote urbano, um lote pequeno relativamente, vamos botar ali entre 300 a 600 metros, nesses lotes mais comerciais, certifique-se que você não está pegando um lote muito fino porque você deseja. Ou seja, o que é muito fino? Eu considero que 10 metros é uma medida fina, porque às vezes você tem os afastamentos laterais e vai diminuindo a sua área, ou seja, a sua área de construção vai ser menor do que esses 10 metros. Ou se você colar no vizinho, provavelmente você vai ter problemas ao longo prazo e você não vai conseguir ter uma solução muito boa. Claro que às vezes é obrigado, mas pelo tamanho do lote. Evite que o seu lote seja muito fino. Eu aconselho 12 metros, é uma medida mínima. Então o ideal é 15 metros, aí você consegue ter um conforto muito bacana, 14 metros, 13 metros. Tem um conforto melhor na hora de projetar e você consegue ter mais disposições e não se limitar tanto à geometria, a essa finitude desse terreno. Claro que eu estou falando aí em condições ideais, às vezes você tem esse terreno onde ele é assim, mas você não precisa necessariamente, mudar completamente o terreno. Você pode fazer um projeto bacana para dentro desse terreno. Tem vários casos, né? Só você, se for comprar um terreno, eu preferiria comprar um terreno 12 por 20 e poucos do que um terreno 10 por 30, que é a mesma área, só que são medidas diferentes. Ou seja, o melhor é terrenos mais quadrados. Evite comprar um terreno muito tripudo porque você vai perder, não vai conseguir aproveitar tão bem o terreno. Se ele é um terreno mais quadrado, você tem muito mais liberdade na hora de fazer um projeto e você tem disposições e possibilidades que você não teria num projeto muito comprido. Então você pode fazer uma casa em L, você consegue aproveitar melhor a orientação solar, inclusive, e você pode aproveitar melhor vistas, visuais e ter um pátio mais interativo com a sua própria casa. Já terrenos triangulares vão te dar menos possibilidades, né? Eles vão te limitar mais e às vezes você não vai conseguir aproveitar tão bem a sua área. Então, evite, né? Porém, são lotes que eles vão ter menos valor agregado, porque as pessoas não querem. Muitas pessoas correm desses terrenos e esses terrenos costumam ter um valor menor. Caso o seu corretor esteja oferecendo pelo mesmo valor, você tem margem para negociação. Então você consegue entrar com uma oferta maior e justamente aproveitar essa diferença da geometria, essa menor procura para esses lotes. O mesmo vale para lotes de esquina. Lotes de esquinas têm uma procura menor e eles, inclusive, são os últimos, normalmente, que são construídos em loteamentos.
os últimos a serem construídos, ou seja, sempre ficam para trás. Por quê? Lote de esquina, você vai ter um custo maior com muros, contenção, então, e o recuo provavelmente vai ser maior, então você vai perder mais essa área. Então também uma margem de negociação, por ele ser de esquina, você consegue estar negociando melhor o valor desse terreno, porque são terrenos que as pessoas fogem. Fora que o barulho é um pouco maior em terrenos de esquinas, tem gente que não recomenda comprar terrenos de esquina. Eu até preferiria um terreno não de esquina, acho mais interessante, então leve isso em consideração. Daí tudo entra no valor, né, que tu vai estar negociando. Mas assim, a geometria, opte por coisas mais quadradas, coisas mais amplas. Se for triangular, seja um terreno maior do que um terreno retangular. Por exemplo, um terreno de triangular de 400 metros acaba ainda sendo muito pequeno devido aos recuos. Normalmente tem recuos. Terceiro ponto, a topografia do terreno vai influenciar muito o custo da sua obra. Para mais, com certeza. A topografia, quanto mais íngreme ele for, mais caro você vai pagar na sua construção. Ou seja, a sua casa ou vai ficar elevada do solo, ou você vai ter que fazer movimentações de terra, cortes de terreno, pegar a terra, levar embora, pagar caminhão para levar. Claro, se você tiver um terreno gigante, num sítio, isso não vai ser tanto problema, porque você consegue dispor, passar caminhão, mexer ali, botar para um lado, botar para o outro, só vai pagar a hora da máquina. Mas na cidade você não tem onde enfiar essa terra, você vai ter que retirar e mandar ele embora e pagar ainda mais do que se fosse botar a terra quase. Ou botar a terra, que também vai ter que pagar bastante. Se você tem um terreno inclinado, evite movimentações de terra, é o primeiro ponto. Evite muros de arrimo, que são caríssimos, são um custo indireto de uma obra e é muito caro. Então tudo que você for trabalhar, provavelmente se for um lote pequeno, você vai ter que fazer movimentação, vai ter que fazer muros de arrimo de contenção para justamente essa terra não invadir o vizinho. Ou às vezes você vai ter que cavar e a construção do vizinho já existe. Então a tua contenção ali vai ter que ser muito problemática e pode gerar inclusive fissuras na construção existente do vizinho. Então evitem ao máximo terrenos muito íngremes que sejam pequenos, de área pequena. Se o terreno for uma área maior, mais tranquilo de resolver. Mas se for uma área muito pequena, a chance de eu ter que fazer movimentação de terra é muito grande, ainda mais se for uma inclinação acentuada. Outro ponto, existem terrenos de aclive, ou a rua está mais baixa do que o terreno, então o terreno está subindo em relação à rua, ao acesso, e existem terrenos de declive, ou seja, está descendo a rua, o terreno desce. Então, eu particularmente prefiro e acho mais interessante terrenos de declive. Você vai fazer uma casa que provavelmente vai ficar elevada do chão, ou seja, você não vai ter tanto custo com movimentação de terra. Claro que você vai perder um pouco da conexão com o terreno, mas também você pode fazer uma casa em níveis, se for o caso, ou então fazer um acesso por escada, inclusive aproveitar a parte de baixo para uma área gourmet ou algo assim. É mais fácil de resolver, porque no geral fazer a casa elevada vai ser mais simples do que cavar ela e enterrar. Se o terreno for aclive, também você pode aproveitar muito bem, mas o custo vai ser maior. Vamos supor, se ele está subindo, você quer fazer uma garagem embaixo, você vai ter que fazer um muro de arrimo, uma contenção nas laterais, o que vai gerar um custo a mais. Então a sua garagem, se fosse algo mais barato, seria só uma cobertura simples, vai se tornar uma coisa muito mais cara para conter aquela terra, para subir ali. Se for mais inclinado, você vai ter que talvez fazer até uma contenção lá em cima, nas beiradas de todo o terreno, para justamente poder encaixar esses volumes dentro dele, ou seja, o custo é maior. Se ele está em declive, você ainda tem a casa mais alta. Se você quiser, você pode mexer no terreno, mas se você não quiser, você tem essa possibilidade de simplesmente fazer a casa elevada do chão. Ou seja, por isso que eu prefiro terrenos em declive. Quarto ponto, orientação solar, muito importante, essencial. Você provavelmente vai querer uma casa que o seu pátio seja nos fundos da casa. Então você chega, coloca o seu carro, tudo, entra no hall de entrada e tal, aí a sua sala aberta para os fundos da casa, ou seja, o seu pátio privado, com privacidade. Então é um ponto muito importante, é a privacidade. Então a orientação solar entra nisso para justamente esse espaço do seu pátio ter a melhor insolação possível.
porque é o lugar onde você provavelmente vai ter mais vidros, provavelmente vai ficar mais tempo, ter alguma varanda, algum ponto de permanência. Então, se ele estiver pegando um sol muito forte da tarde, o sol oeste, ele vai ficar um ambiente bem quente e subutilizado. Ou se ele nunca pegar sol, por exemplo, vamos supor que vocês têm um terreno no Rio Grande do Sul e você abriu o pátio, então tem vidro virado para o sul. Vai ser uma área muito fria, porque ela nunca vai pegar sol no inverno e ela vai ficar úmida, fria, nada agradável. Então prefira que seja uma orientação norte, porque aí você vai ter o sol entrando no inverno e o sol não entrando no verão. Ou então uma localização que seja orientada para o leste, que você vai ter o sol da manhã. Ou seja, priorize a orientação solar melhor possível para os fundos do lote. Se o seu lote, os fundos está virado para o leste, você vai ter a insolação da manhã nos fundos da sua casa, no seu jardim, na sua casa, entrando para dentro da sua casa, que é ótimo. Se você tiver ela virada para o norte, você vai ter o sol do inverno, que é legal. A não ser que você esteja em um lugar muito quente, tipo, vamos supor, Tocantins. Aí você até pode preferir abrir para o sul, que é mais interessante, porque daí vai ficar mais agradável. Mas se você estiver no sul do país, São Paulo para baixo, com certeza, ou numa região fria, prefira ao norte, que aí a sua insolação vai ser maior durante o inverno. Mas se o seu lote for os fundos virados para o oeste, e se você abrir a casa para os fundos do terreno, que seria a opção óbvia, aí sua casa vai ficar bem quente, ou seja, vai pegar todo o sol da tarde. Então prefira orientações melhores para o fundo do lote do que para a frente. Claro que se for o caso, você tem uma vista privilegiada para a frente do terreno, eu realmente quero abrir a casa para frente. Existe essa possibilidade, você pode fazer uma casa onde você consiga aproveitar e abrir ela para frente. Você posiciona a casa mais para o fundo do terreno, abre para frente e na frente cria alguma barreira de privacidade. Pode ser um murozinho de madeira ou até mesmo um muro. Eu não sou muito fã do muro completamente fechado, mas um muro de madeira com paisagismo mais legal, ele vai barrar o teu visual e você consegue ter a casa no fundo. Então existem soluções, mas seria muito mais simples se fosse a casa na frente, então tu tem aquele pátiozinho só da entrada, o recuo frontal da entrada, e tu abre o teu pátio maior, com piscina e por aí vai, o que você quiser. E se você tiver uma vista bacana, vamos supor que o terreno tenha uma certa inclinação com um visual muito bacana para uma área verde ou qualquer outra coisa, alguma coisa de longe também. Então priorize que essa vista esteja para uma insolação ou norte, ou sul até, ou leste, mas evite o oeste, porque aí tua vista vai estar para o pôr do sol. Claro, o pôr do sol é lindo, mas até ele chegar lá, ele vai estar rachando a tua casa de calor. Às vezes não tem como. Aqui na minha casa é esse caso. A minha vista tá toda pro oeste e eu, tive que abrir a minha casa pro oeste. Mas a minha solução foi colocar varandas nessa faixa para justamente barrar a entrada o máximo possível de sol para dentro da minha casa. Claro que chega à tarde eu não quero ficar na varanda, eu não fico ali na varanda. Nós vamos para uma outra posição da casa. Mas aquela varanda ela não tem só o papel de estadia, mas sim de proteção solar, que é uma solução legal para quem realmente está com a casa orientada para essa posição oeste. Quinto ponto, aí entra legislação. Dá uma olhada na legislação do seu condomínio. Vamos supor que você comprou num condomínio. Dá uma olhada qual é o valor do condomínio. Se não vai ser algo que vai pesar na sua conta no dia a dia. Dá uma olhada nas limitações. Por exemplo, tem lugares que eu já vi clientes que chegaram para mim. Eu quero fazer uma casa, eu tenho 150 mil, 200 mil. Que não dá para fazer muita coisa. Se tu for muito bom, tu vai conseguir fazer uns 70 metros. Muito econômico. O condomínio exige 120 metros de área construída. O que acontece? A pessoa ela talvez deveria ter comprado em outro lugar para ter uma liberdade melhor. Então, se ele te exige limitação de área, tenha garantia que você vai construir aquela área para mais e não ficar preso nisso. Outra, limitação de máximo de área construída. Se você quiser uma casa térrea, e se o terreno tiver uma limitação muito grande de área construída, talvez isso seja um problema, porque aí você vai obrigatoriamente ter que fazer 2 andares, porque tem condomínios que permitem só construir na área de cada andar, no máximo 1/3 do lote, por exemplo.
Então, acaba que reduz muito. Vamos supor, 450, sobra 150. Então, você pode fazer no máximo 150 metros. Mas, às vezes, você quer uma casa maior e não consegue. Então, observar isso. Outro fundamental, que é o que tem em todos os lugares, é recuos. Recuo frontal. Tem lugares que é 5 metros, tem lugares que é 1,5, que é o mínimo. Tem lugares que não tem, é difícil, né? Mas tem lugares também que mais, tem 6 metros. Então saiba que você vai ter essa área que não pode construir. E recuos laterais também. Certifique que são todos ok dentro da sua possibilidade. Então pense já o terreno que tem esses recuos. Saiba que vai ter esses recuos, que é nessa área que você não vai poder construir. Então pense nisso antes mesmo de fazer a escolha do seu terreno. Então evite terreno muito pequeno com regras muito ruins. Então isso vai ser uma problemática para você. Eu já vi regras bizarras em condomínio que eu acho que não geram impacto nenhum positivo, mas que elas existem. E também tem regras municipais. Normalmente as regras municipais são mais tranquilas de se resolver, mas saiba que realmente tem esse impacto. Então dá uma olhadinha para ver se não vai ser algo que vai te assustar, principalmente terrenos de esquina. 2 recuos frontais, né? O recuo da frente e o da lateral. Às vezes é um pouco maior, menos o da lateral, né? Que não é a frente. Então certifique disso para realmente ter a área possível para construir. 6º ponto, um detalhe muito importante. Qual a casa que você quer construir? Você quer construir uma casa térrea? Totalmente terra, sem patamares, sem degraus? Quer ter um pátio grande, uma área livre grande? Evite terrenos pequenos. Tenha um terreno maior, nem que tenha que ser um pouco mais longe. Porque se o terreno for muito pequeno e você quiser fazer uma casa térrea, você não vai ter praticamente nada, vai ter só os recuos. Vamos supor que o terreno tenha 300 ou 250 metros e você quer uma casa de 150 metros. Quando nós for tirar todos os recuos, cara, vai ficar basicamente isso. Então não vai sobrar praticamente nada de pátio. Se tu quer um pátio muito grande, com bastante natureza, quer plantar, não compre um terreno desse. Vai para uma outra posição, onde tem um terreno mais agradável, maior. Já se você quer fazer uma casa de 2 andares, aí você tem mais disposição. Então, inclusive em terrenos inclinados, às vezes é mais interessante ter uma casa de 2 andares para ter uma implantação menor. Então o impacto em relação ao terreno vai ser um pouco maior, ele vai ocupar uma área menor, ou seja, a tua intervenção provavelmente seja menor. Claro que quando se trata de 2 andares, você tem que pensar que os custos vão ser maiores, em torno de 20% de um valor de uma casa de 1 andar. Ou seja, a casa é mais cara por ela ter 2 andares, porém você consegue aproveitar mais o terreno. Então, você tem um terreno de 250, a casa tem 150, então você tem 75, vamos supor, de área no primeiro andar e 75 no segundo. Aí tá ok, você ocupou menos terreno, você tem uma sobra ali que você quer. Evite construir uma casa que vale menos que o seu terreno. Isso também é uma observação legal. Então, se você vai pegar um terreno muito caro e fizer uma casa muito mais barata, vamos supor que o seu terreno custou 300 mil e a sua casa vai custar 150, vai ser uma casa que ela não vai condizer muito com esse terreno. Claro que às vezes é o que você podia, né? Vamos supor que teu terreno seja 350, então constrói uma casa de 600, porque você vai ter que ter o dinheiro, né, para isso. Mas vai ser algo que vai valorizar o imóvel. Então, se você quiser vender, vai ser algo que vai estar compatível. Eu tenho um terreno compatível com essa casa. Essa casa é compatível com esse terreno. Normalmente, terrenos muito caros e com casas simples, não tem uma venda ou não tem uma procura muito grande, porque a pessoa vai pagar muito caro para ter uma coisa pequena que ela vai ter que reformar, por exemplo. Então, para mim, não compensa tanto. Eu vou comprar um terreno ali bem caro, bem top, para botar uma casa média. São coisas que não são compatibilizadas, não estão compatíveis, né? Não faz tanto sentido. Então, na hora da venda, na hora da valorização, vai ser uma coisa que vai ter menos. Então, sempre pense, daqui a 10 anos pode acontecer alguma coisa, eu posso precisar vender, eu posso me mudar. Então, a minha casa ela tem que ser líquida, tem que ser passível de venda, tem que ser algo que outras pessoas desejem e esteja dentro da realidade dessas pessoas.
E aí entra, bom, toda a arquitetura, né, que eu quero também fazer coisas sobre como economizar na obra, 5 dicas para economizar na obra, mas dessa vez eu fiz sobre o terreno, então são 7 dicas bacanas para quem está procurando um lote, para quem está buscando um lugarzinho para se assentar, para construir uma casinha. E é isso, gente. Espero ter ajudado. Muito obrigado. Me sigam para mais. Postamos todas as quartas conteúdo por aqui. E é isso, um grande abraço.